aqueles que sabem rezar, vamos rezar a oração que nós estamos acostumados, que é uma oração de Santo Tomás de Aquino, antes de todas as reuniões, antes do estudo. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção a progredir e perfeição ao concluir. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou sentar. Todo mundo me ouve bem? Ouve, né? Tranquilo. Primeiro, irmão, salve Maria. É muito bom, né, nós retomarmos as reuniões do apostolado e um projeto muito bom. Todo mundo pegou a folha? Pegou também, irmã? Com um projeto muito bom, que é esse projeto do resumo da vida católica. Antes de entrarmos aqui, eu queria pegar um trecho da Sagrada Escritura. João capítulo 16, alguém quiser acompanhar, versículo 12. João capítulo 16, versículo 12, como texto base dessa palavra aqui, nós entendermos qual que é a proposta para esse tempo de estudo, não apenas de estudo. Vocês vão perceber o que vai ser esse resumo da vida católica, um plano para a vida. Aqui em João capítulo 16, versículo 12, diz assim, ó, Nosso Senhor está dizendo, ó, tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito Santo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. O mais importante aqui é quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, tá? Então, nada mais é esse nosso estudo, essa nossa reunião, do que a busca pela verdade, não é isso? Nós sempre, quando buscamos alguma coisa, estudamos com reta intenção, nós estamos buscando a verdade, que aquilo que Santo Tomás ensina, essa é a finalidade última do homem, é a contemplação da verdade. E a contemplação da verdade é o que? Contemplarmos a Deus no céu. Alguns santos aí que chegaram à sétima morada aí, contemplaram até em vida, né? Tiveram a vida contemplativa, Dom Bosco, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e algumas outros santos místicos. Então nós estamos aqui, irmãos, buscando a verdade. Essa é a nossa meta, buscar a verdade. E de tantas coisas que nós já estudamos, inclusive já passamos por esse texto aqui, né? Nós retomamos esse texto aqui porque algumas pessoas chegaram, né? E até para nós também termos um maior conhecimento e um maior aprofundamento da fé da igreja. Eu, o Denilson e o Paulo e o Robson vamos dar esse... Cadê o Robson falando isso? Oh, tá aqui, irmão. Rapaz, juro que eu não tive. Juro que eu não tinha conhecido. Nós vamos nos fechar durante esse ano para estudar esse livro aqui, ó, que é o Didascalicon, de Hugo de São Vítor, não é? Nós vamos estudar o Opúsculo, que é uma síntese desse livro, mas vamos estudar esse livro durante o ano todo, porque esse livro aqui, Hugo de São Vítor, ele ensina, eu quero entrar um pouquinho nisso, ele ensina como ler, como estudar, não é? E depois como ensinar. Então, como que nós faremos então esse estudo da vida católica? Como que nós faremos? Com o método de Hugo de São Vítor, que é um método que nós adotamos já há muito tempo. Nós vamos nos aprofundar nesse método depois, claro, mas nós vamos fazer esse estudo segundo o método de Hugo de São Vítor. Santo Tomás de Aquino bebeu de Hugo de São Vítor, né? Eu até postei passei o dia todo estudando hoje para estar aqui, né? Quando dava, né? Quando o Caio ou o Bruno não precisava de mim, mas até postei, né? Quer aprender de verdade? Esquece Paulo Freire e começa a ler Hugo de São Vítor, porque quem
pega aquele opúsculo de como ler e meditar de Hugo de São Vítor, aprende a ler, facinho. Nós vamos usar então para esse estudo, esse método de Hugo de São Vítor, que depois eu quero indicar para vocês, mas vamos lá. Aqui no texto, vamos ler aí, ó. Resumo da vida católica. Esse texto aqui foi o Nabeto que traduziu. Nabeto é um grande sonho que nós tínhamos de trazer para cá, para nos formar, mas não deu certo. Então ele traduziu isso aqui. Esse é um plano para a vida, vem de Santo Tomás de Aquino mesmo e de Hugo de São Vítor, que eles falam, não adianta a gente apenas estudar e ler aleatoriamente, é preciso ter um plano para a vida. Antes de estudar, é preciso crescer nas virtudes, senão ninguém aprende. Então é isso que Hugo de São Vítor e Santo Tomás de Aquino também ensinam. Então aqui, vamos começar a ler aí o que está dizendo aqui, qual que é a proposta, ó. Um plano para a vida. Eis alguns bons propósitos que o levarão a relacionar-se continuamente com Deus e a cumprir com suas obrigações de família, de trabalho e de sociedade com uma enorme alegria. A prática de certos atos de piedade nos levam, sem que percebamos, a possuir uma vida contemplativa, a gente vai falar sobre isso, talvez se der ainda, em meio aos afazeres cotidianos. A primeira coisa que devemos fazer para ser bons cristãos é procurar viver na graça de Deus, evitando assim todo o pecado mortal. E como queremos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos também procurar evitar inclusive todo o pecado venial. Um plano de vida cristã, vivido com seriedade e interesse, pode ser o meio para conseguirmos que nossa vida não seja inútil e nem estéril, de tal maneira que viveremos como verdadeiros filhos de Deus. Bom? Então, nessa introdução, a proposta é o quê? É nós crescermos na graça de Deus. É nós vivermos na graça. Então a proposta é uma proposta para a santificação de nossas almas. A proposta é estudarmos para melhor amar a Deus, para mais amar a Deus, para amarmos a Deus de forma intensa. E, por consequência disso, a nossa vida cotidiana, ela vai ser uma bênção. Então, para isso, inclusive, meus irmãos, isso é uma premissa para quem quer estudar teologia, filosofia, ou qualquer estudo. O padre Paulo Ricardo fala muito disso. Antes de estudarmos qualquer coisa, antes é preciso uma mudança de sujeito. Lembram disso? Antes de estudarmos qualquer coisa, antes de aprofundarmos qualquer coisa, é necessário uma mudança de sujeito. É preciso nos convertermos. Por que é importante não irmos direto às vezes, irmos direto para o estudo da Bíblia, sem antes sermos católicos? Porque a gente vai interpretar a Bíblia fora do magistério, vai virar uma bagunça, a gente vai até cair no erro do autoexame, do livro-exame. Vamos cair na sola escritura dos protestantes. É preciso então ser católico, firmemente, raízes católicas, honrar o batismo, aí depois eu consigo entender mais a Bíblia, porque eu vou ter uma raiz ortodoxa de onde eu vou tirar a interpretação da Bíblia, não é verdade? Então, para nós estudarmos, nós temos então que crescer nas virtudes, As virtudes, uma pergunta que é para a gente meditar, não precisa responder, mas vamos lá. Quem aqui consegue, não responde, tá bom? Mas quem aqui sabe os 10 mandamentos de cor? As virtudes teologais, pelo amor de Deus, né? Os mandamentos da igreja, as virtudes cardeais, que é o que eu quero falar mais aqui, as obras de misericórdia, tanta coisa. Então, como que nós vamos crescer na virtude, E virtude é caráter mesmo. Adquirir virtude é mudança de caráter. A gente vê muito isso na nova vida. A gente nasce com a nossa personalidade e ela não vai mudar nunca. Para adquirir as virtudes é preciso luta, batalha espiritual, batalha pessoal. Então eu não vou conseguir aprender, muitas vezes, irmãos, eu já estou entrando naquilo que eu queria entrar. Muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não aprende. Primeira coisa, porque a gente não tem o hábito de ler, Primeira coisa, não tem o hábito de ler, Eu não consigo aprender porque eu raramente leio, eu não tenho o hábito. Eu vou conseguir ler, não que eu sou burro, eu não consigo entender porque eu não leio, eu não tenho o hábito de ler. Eu vou crescer nessa virtude da leitura quando eu vou aplicando, praticando, eu vou lendo todo dia eu leio um pouquinho, aí eu vou conseguindo aprender, porque vira um hábito, não que eu sou burro, é porque eu não tenho o hábito de ler, Pode ser que eu tenha um déficit, ou uma coisa, aí tudo bem, Ou então, é porque eu não cresci nas virtudes.
Não houve uma mudança de sujeito, eu não me converti para aprender. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crescer nas virtudes. Eu tenho que crescer nas virtudes. Para eu começar esse plano de vida cristã, irmãos, porque nada mais é do que isso, crescer nas virtudes. Né? As virtudes teologais, né, é a fé, a esperança e a caridade. Né? A gente recebe isso no batismo. Né? Isso está em nós. Né? As teologais, as cardeais, tem nada a ver com cardeal. Né? Se a gente for lendo o Catecismo da Igreja Católica, o que é virtudes cardeais? Cardeais, o Catecismo da Igreja Católica ainda fala isso. É como se fosse uma dobradiça, que nos leva para outras virtudes. Né? Que é a prudência, a justiça, a temperança é a última. Prudência e justiça, tem mais uma no meio que eu esqueci. Não. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Né? São dobradiças. Né? Por exemplo, na virtude da fortaleza, eu vou ter a coragem. Né? Da prudência, eu vou ter outras virtudes. Então é uma dobradiça que nos leva. Então, quanto mais eu cresço na virtude, quanto mais eu tenho uma vida virtuosa, mais eu vou conseguir aprender, mais eu vou conseguir ler. Quando eu começo a evitar os pecados, né? Porque virtude, irmão, tem a ver com vida moral. Eu começo a crescer na vida moral. Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando eu começo a crescer na justiça, na prudência, que é a mãe de todas as virtudes, quando eu começo a crescer nas virtudes, eu começo então, o Espírito Santo começa a abrir a minha inteligência, eu começo a deixar as paixões, e São Tomás de Aquino vai ensinar que as paixões emburrecem, o pecado emburrece o ser humano, porque a paixão, não é? O pecado da carne, o pecado que desagrada a Deus, ele fecha o intelecto. Então eu começo a agir pelo instinto, apenas, pelo instinto. Eu não tenho mais intelecto, eu não tenho mais meditação, eu não consigo mais ser inteligente, eu não consigo mais, amém? Compreenderam? Então nós temos que fazer o quê? Primeira coisa, para iniciarmos esse estudo aqui, é nós reorientarmos a nossa vida moral e crescermos na virtude. Por exemplo, se eu não rezo, não é? Todo dia, se eu não tenho vida de oração, quer dizer que nós estamos no lugar certo, porque esse é um plano para a vida de oração, para termos uma vida na graça. Então, se eu não tinha, né, se eu não estava conseguindo rezar todo dia, se eu estava ficando mais tempo no celular, mais tempo no Facebook, e falava que eu não tenho tempo, porque nós somos assim, eu não tenho tempo para rezar, né? Mas se você pega o teu dia, você fala, mas meu dia é cheio, e realmente é cheio, não estamos duvidando disso. Mas se você pegar o seu dia, não é cheio, ele é inchado. Vou me confessar publicamente, né? Coloco para despertar 7 horas. 7 horas eu desperto meu celular, eu fico mais 1 hora na cama, ainda mais agora que eu estou trabalhando por conta. Eu fico mais 1 hora na cama, e depois eu levanto e vou trabalhar, faço meu café, né? Tomo café na canequinha do apostolado, né? Então quer dizer, eu perdi 1 hora do meu dia, que eu poderia levantar e usar essa 1 hora com virtude. Qual que é a virtude? Eu podia estar mais com a minha família, podia estar mais com meus amigos no final do dia. Então, na verdade, eu encho o meu dia. No meu trabalho, por exemplo, eu fiquei, hoje a maioria do tempo, porque eu fiquei na internet, até porque eu estava estudando também, só que eu dava uma sapeada no Facebook, ia no WhatsApp, não é? Eu perdi o quê? 2, 3 horas ali fazendo isso? Que eu poderia fazer o quê? Eu podia usar essas 2, 3 horas que eu enchei no meu dia, reduzisse, e no final do dia eu tinha 2, 3 horas para rezar. Então, na verdade, nós não temos empenho. Empenho é uma virtude. Uma virtude é o empenho. Empenhar no trabalho, né, como diz aqui, ó, esse plano para a vida não é um plano para a vida de igreja, irmãos, né? É um plano para a vida social, familiar, do trabalho, profissional. Isso é para sermos santos, onde quer que seja, onde quer que nós estejamos. E nós temos que, antes de tudo, crescer na virtude. Então, para eu aprender os 10 mandamentos, porque, irmãos, nós podemos achar que é extraordinário uma criança, que eu vi esses dias, que ela sabe todas as capitais do Brasil, do mundo, acho que é, capitais do Brasil, do mundo. Aponta lá o país, a criança ia falar, fala capital. Isso não é extraordinário. Extraordinário é ditar a Suma Teológica da cabeça, com 4 pessoas escrevendo ao mesmo tempo. São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, ele não pegou de nada, ele escreveu da cabeça dele. Isso é extraordinário. É um homem que rezava, né? É um homem que sabia a Bíblia a decor, ele tinha a Bíblia a decor. Isso é a graça, irmãos, né? É a graça, né? Pergunta para um católico aí, para ele falar o que é pecado e o que é graça. Graças a Deus nós fizemos seminário de vida no Espírito, né? Que nós estamos sobre isso, na renovação. Então,
não é extraordinário você saber várias coisas e se aprofundar nessas várias coisas e ter uma ampla visão dessas coisas que você aprofundou. Então a intenção aqui desse estudo é que nós cresçamos nas virtudes para melhor amar a Deus. Se nós tivermos virtudes, nós vamos aprender mais fácil. Nós vamos conseguir aprender mais fácil, porque nós vamos ter as paixões que estão nos atrapalhando. Então, irmãos, antes de iniciarmos até propriamente em si esse plano para a vida, é preciso que a gente então tenha uma vida de renúncia, de mortificação. Quando nós vamos ler, e nós vamos falar sobre isso aqui nesse resumo, quando nós lemos o Catecismo da Igreja Católica sobre o combate, sobre a vida de oração, ele começa falando do combate espiritual, porque o que pressupõe uma vida de oração é uma vida de combate espiritual, porque, fala a verdade, é fácil rezar? Sempre vai ser um combate rezar, sempre, isso o Catecismo da Igreja deixa claro, ninguém, nenhum santo, o Papa, ninguém consegue, quem assistiu o São Felipe Neri lá, Prefiro o Paraíso, sabe disso, ninguém consegue rezar, é sempre um combate. Quando a gente para rezar, a gente conseguiu vencer um leão, não é? A oração do terço, não é? A oração do terço é uma das orações que mais nos dá humildade, é a oração dos humildes, uma oração vocal. Então nós temos que fazer o quê? Crescer nas virtudes, irmãos. E para isso nós temos que fazer o quê? Rezar. Presta atenção no que eu vou dizer. Se nós estamos aqui hoje e nós estamos em estado de graça, sem pecado mortal, confessamos, participamos da Eucaristia, não é? E estamos crescendo na virtude, vai ser muito mais fácil para a gente aprender. Então muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que meditar. Por que eu leio e não consigo entender, compreender? Ou eu não tenho hábito, então eu vou pegar o hábito, porque São Tomás de Aquino ele vai ensinar que a leitura, Hugo de São Vítor também fala isso, mas de outra forma, ele vai falar que a vida de oração, ou a leitura, vamos colocar no contexto da leitura, a vida de estudo, é como você começar a fazer musculação. Esse é o exemplo que ele dá. Você vai primeiro dia, não começa a doer, só que depois você pega o hábito, então é preciso ter o hábito. Então a primeira coisa, nós temos que ser humildes, e essa é uma virtude, talvez uma das maiores virtudes, e reconhecer assim, caramba, eu fico demais no celular. Eu estou me confessando, hein? Fiz uma confissão pública aqui. Caramba, eu fico demais no Facebook. Caramba, eu fico demais na internet. Caramba, meu dia está inchado, eu não me dedico, eu não rezo, e não porque eu não tenho tempo. Então a primeira coisa é reconhecer, meus irmãos, nós não somos bons. Lembra que São Paulo fala? A primeira coisa para começar a vida de estudo e começar a vida espiritual é reconhecer que nós não somos bons. Se você pegar um livro de autoajuda, é por isso que vende pra caramba. O livro de autoajuda vai chegar no final e falar assim, você é o cara, você é o melhor. Não, aqui eu não vou dizer isso para vocês. Nós somos ruins, nós somos maus. O pecado original fez isso com a gente. Nós somos maus. Então é uma luta. Vou até usar um exemplo do padre Paulo Ricardo para diferenciar. Nós temos alma. Nós temos alma. Quando você olha, esse é um exemplo do padre Paulo Ricardo, não é meu. Quando você olha uma vaca no pasto, por exemplo, já viu algum dia a vaca no pasto reclamar, falar assim, ai que dia difícil? Alguém já viu? A vaca falar, nossa, estou estressada. Alguém já viu? Porque para a vaca, irmão, tanto fez, tanto faz, ela não tem alma eterna. Para a vaca tanto fez, que nem o Denilson fala, né? Não vou falar porque... Mas né? A vaca está cagando e andando. A filosofia da vaca, né? A vaca não vai, ninguém nunca viu um potrinho chegar na mãe, ai mãe, estou estressado, porque nada eles estão realizados, boa palavra, a vaca está realizada no pasto onde ela está. O homem, como ensina Santo Agostinho, o homem está inquieto. Irmãos, nós estamos inquietos para o resto da vida, nós estamos inquietos porque nós somos uma alma, nós temos uma alma eterna que pende para Deus. E Santo Agostinho fala aquilo que nós estamos acostumados a ler no Confissões: meu coração está inquieto e não descansará enquanto não repousar em Deus. Essa é a vida. Então nós não somos bons, nós somos maus. A nossa vida é uma constante. Só que se nós não tivermos, escuta o que eu vou dizer, se nós não tivermos vida virtuosa, nós vamos chegar a um momento, a um momento da nossa vida, nós vamos ser reduzidos a uma vida animal, sem virtude nenhuma. Nós vamos fazer o quê? Querer comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir.
Aí é isso que o mundo moderno quer. Fala para o mundo moderno assim, ó, não, eu rezo 1000 Ave Marias, eu quero rezar 1000 Ave Marias. Fala para um padre moderno isso. Você vai rezar, fala para um bispo modernista que você vai rezar 1000 Ave Maria. É um exagero. Acha? Isso é um desequilíbrio. Fala que você reza o rosário todo dia para um bispo que é modernista, ou para um padre que é modernista. Não exagero, isso é um desequilíbrio emocional. Porque hoje é light, é fácil, ninguém mais quer vida penitente. Então, meus irmãos, a proposta do apostolado aqui, a nossa proposta, a minha proposta para a minha vida, é o quê? É que sempre foi de nós sermos santos e nós crescermos na graça de Deus. Então nós vamos estudar isso aqui com o método de Hugo de São Vítor, que é o seguinte. Então vocês entenderam, né? É crescer na virtude. Se eu não estou entendendo alguma coisa, você pode ter certeza, faz tempo que você não se confessa, você não está em estado de graça, pode perceber, das duas ou das três uma, ou você não tem mesmo possibilidade por uma deficiência. Eu vou usar minha esposa, não que ela é deficiente mental, mas ela não tem muita facilidade de ler, né, amor? Mas aí eu já indico a meditação para ela, ou é porque não tem o hábito, ou é porque tem o déficit mesmo, ou é porque não está na virtude, não está na vida na virtude. Então isso é meditar, nós estamos meditando aqui. E aí começamos a meditar. Meditação é isso, gente. Meditação não é yoga, não. Você fica lá meditando para não encontrar nada. Porque essa é a filosofia, né? Você fica lá o tempo todo para não encontrar nada, para esvaziar-se, para não encontrar nada. Aqui nós queremos encontrar a verdade. Qual que é o método de Hugo de São Vítor? Resumindo, o método de Hugo de São Vítor são 3 pontos: a humildade, a meditação e a contemplação. Humildade, meditação e contemplação. Nós vamos ler dessa maneira. Só que isso é aplicado também à nossa vida espiritual, social, o que for. Por que humildade? A primeira coisa, humildade, porque para vocês estarem aqui me ouvindo, vocês têm que ser humilde, para acreditar que vai ser alguma coisa boa de mim. Tem que ser humilde para falar assim, ó, poxa vida, eu vou aprender com você. Tem que ser humilde, porque pode ser que alguém... Temos aqui, eu vou citar o Paulo Júnior, todos vocês. O Paulo fez filosofia, o Paulo foi seminarista. Ele tem que ser muito humilde para falar assim, pô, esse menino não tem nem terceiro colegial, está aí querendo ensinar uma coisa para mim. A primeira coisa é ter humildade, porque até os ruins podem ensinar para a gente alguma coisa boa. Não é verdade? Lembra do dom do discernimento? Eu tiro o que é bom. Até os ruins podem ensinar, só que só os humildes vão aprender, porque os humildes vão parar para escutar. A primeira coisa que o São Vítor fala é humildade, é parar para ouvir, parar para ler. Eu estou ouvindo o Celito, então por isso estou com humildade. Aí depois que o Celito fala, depois que eu tenho humildade de parar para ouvir, parar para ler, eu vou então fazer um julgamento do que ele disse. Eu vou meditar. Fazer uma meditação do que foi que ele falou. Mas essa meditação não é sob a luz da minha opinião. Se eu sou um bom cristão, eu vou meditar tudo que o Celito falou, ou aquilo que eu ouvi, ou aquilo que eu li, sob a luz do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura. Então eu vou meditar, não é minha opinião, né? Por exemplo, eu falo aqui, ó meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês que na verdade Jesus Cristo não é Deus, tá? Ele é apenas homem, ele não é um Deus. Estou negando um dogma de fé, eu estou caindo numa heresia tremenda. Aí você vai então fazer o quê? Você vai meditar isso que eu estou dizendo e vai... Primeiro você foi humilde para ouvir essa besteira que eu falei. Foi muito humilde para ouvir, ficar quieto e não tacar um tijolo em mim, que eu merecia. Aí depois você vai fazer o quê? Você foi humilde, ficou quieto, foi no seu cantinho como Nossa Senhora, guardava as coisas em silêncio, meditava no coração antes de sair postando no Facebook, antes de sair xingando, antes de sair brigando. É uma coisa que nós temos como premissa, um apostolado, né? Por mais que às vezes é polêmico, mas eu espero que alguém primeiro meditou, para depois ter autoridade para ir falar. Então, eu ouvi aquela besteira, eu fui então e meditei. Aí eu falo assim, ó, minha opinião é que é verdade, Jesus também é... Como que ele pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Então, na minha opinião, realmente, se ele está certo. Isso não é meditação. Isso aí eu estou colocando a minha opinião. Meditação é sobre a luz do Espírito e a verdade. Eu tenho que meditar e encontrar a verdade nisso. A meditação é para encontrar a verdade. Então eu vou meditando, eu vou lendo o catecismo da Igreja Católica, eu vou lendo a tradição, a Sagrada Escritura, aí eu vou compreender com aquilo que os santos falaram, aquilo que os papas falaram, que eles falaram que Jesus é Deus, teve briga pra caramba, né? Teve... Qual que é o herege dessa coisa mesmo? É o Ário, aquele padre. E
Nossa, isso é uma heresia do século I, dos primeiros séculos. Meu Deus, isso aqui está errado, meu Deus do céu. Consegui meditar, encontrei a verdade. A verdade é que Jesus sim é Deus, 100% homem, 100% Deus. Essa é a verdade. Eu meditei e cheguei à verdade. Aí eu vou contemplar essa verdade. Compreenderam? O que é a contemplação? A contemplação é o que essa verdade vai trazer de benefício para a minha vida. O que essa verdade vai trazer para mim, o que eu consigo encontrar com essa verdade, como que a minha vida vai mudar com essa verdade. Compreendem? Então esse é o método que nós vamos usar. Com esse método nós vamos crescer nas virtudes, nos costumes. O terço, meus irmãos, é um costume, não é? É um hábito. Temos que exercer, ainda mais quem está vestindo correntinha aí, ó. O terço para nós é uma exigência, não só para quem é consagrado pelo método de São Luís, mas a oração do terço é para todo bom católico que tem que rezar. Não é? É porque nós somos consagrados pelo método de São Luís. Tem gente que não é consagrado que reza mais que nós. Abel está aqui, mais que eu, né? Rosário diário, essas coisas. Você entendeu, irmãos? Então nós temos que crescer na virtude, e nós vamos usar isso. Dá para a gente não esquecer isso? Isso é para a nossa vida. Nós estamos começando já a crescer na virtude aqui, ó. Para toda a situação da minha vida que eu achar que eu estou encurralado, que eu encontrar um professor marxista. Vou dar um exemplo que o Guilherme, que eu passei para vocês o vídeo deu. Eu chego numa catedral. Primeiro eu vou ter a humildade de olhar para aquela catedral, né? Humildade de olhar para ela. Parar e olhar. Depois eu vou fazer o que? Eu vou meditar. Ó, tá legal, essa arquitetura é boa, não é? A estética tá legal, bacana. É bela, é belíssima. A beleza, eu consegui meditar e encontrar beleza nessa catedral. Aí depois, o que essa beleza vai trazer para mim de benefício? Eu vou começar a contemplar aquela beleza que eu consegui na catedral. Nós vamos ler isso aqui. Já tivemos humildade para parar para ouvir. Vamos meditar, porque é um plano, irmãos, tá bom? Então se vocês puderem voltar toda sexta-feira aqui, apenas quando não tiver o núcleo regional, que nós vamos estar no núcleo regional, por unidade total com a renovação carismática católica, que nós temos aqui. E eu pensei até em criar um grupo no WhatsApp, só para esse pessoal. Vou colocar o nome, um plano para a vida, mais um grupo. Mas não é para ficar conversando, mandando figurinha, nada. Esse grupo é para a gente mandar links. Ó, gente, ó, esse aqui é um link sobre a vida espiritual. Esse aqui é um link, você entendeu? É que nem aquele só filosofia que nós estamos. Nós só entramos no só filosofia para falar de filosofia e debater alguma coisa. Entendeu? Então, vai ser um grupo para a gente, tá? Todo mundo aqui tem WhatsApp, que eu estou vendo. E só quem está aqui eu vou colocar, depois os que vierem a gente pode colocar também. Vamos acolher mais pessoas, claro, se Deus quiser. E vamos trabalhar nisso. Eu trouxe aqui, porque tem gente, cara, eu vou falar para vocês, cara, e não somos nós não, viu? Pode ser que tenha mais assim. Eu. Tem gente que não sabe nem o catecismo da Igreja Católica. O cara não sabe o catecismo, nunca leu o catecismo, não sabe como reza o Pai Nosso, não tem vídeo de oração. O cara não tem virtude nenhuma e sai por aí querendo brigar com todo mundo, quer discutir teologia com os outros. Tem muito a ver comigo isso aí, minha vida passada, meu início de caminhada, né, cara, meio... Mas imagina, um jovenzinho que sai do ateísmo pro cristianismo, rapaz, fica doido mesmo, né? E é um plano para a vida. Sendo um plano para a vida, nós não podemos ter pressa, amém? Olha aqui, ó. Então, por exemplo, pode ser que eu fale algum termo aqui que você não entendeu. Pode ser que você não entenda algumas coisas que eu falar, fica perdido. Pode anotar, nós vamos debater depois, fazer um tempinho de debate, mas não tenham pressa. Qual que é a virtude que vai combater a pressa? Paciência. Nós estamos há muito tempo estudando já, mas quem talvez ficar um pouco perdido, não se preocupe, nós vamos voltar. Esse estudo aqui é assim, ó, circular. A gente sempre volta nessa questão. A gente vai falar de missa aqui com certeza. A gente vai falar da devoção mariana aqui com certeza. Vai falar ser reacionário. Vamos falar sobre tudo, porque é assim, ó. Tá? Então temos que ter paciência. E no final, irmãos, qual que é a nossa intenção? Eu e o Paulo, o Robson e o Denilson estão trancados lendo esse Didascálico. Uma vez por mês, todo sábado, das 8 da manhã até 6 da tarde, com missa, terço, nós somos às 4. Até o final, se nós estivermos juntos, pode ser que outras pessoas se enquadrem com a gente, venham com a gente, entendeu? Fazer parte, nós queremos montar uma liderança de pessoas virtuosas. Então para isso, vou conhecer o catecismo. Esse aqui é o nosso texto base, irmão. Isso aqui não precisa de mais nada por enquanto, isso aqui é nosso. Isso aqui é o que nós vamos usar muito, isso aqui é tudo para nós.
Isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. Isso aqui é uma síntese de toda a história moral, tradicional, mártir da igreja. Está aqui, ó. O mais citado aqui nesse catecismo é Santo Agostinho, tá? Só como complemento. E eu trouxe alguns livros para complemento, quem quiser anotar, para ler, tá bom? O Didascálico é um pouco difícil, tá? O Hugo de São Vítor ele fala assim nesse livro: só pode dizer que leu um livro quem conseguir depois resumi-lo. Eu não li esse livro, tá bom? Eu não li esse livro, tá certo? Não consigo resumi-lo, é muito difícil. Só que abre a mente, né? Então existe um opúsculo que é uma síntese desse livro, que é o que nós vamos estudar fechados a quatro paredes, e a Padre Leandro celebrando a missa tridentina. É Didascalicon. Eu não sei se eu tenho para vender esse nas minhas coisas. Acho que esse não está no meu catálogo, né? Mas eu posso pedir para vocês junto com minhas coisas. Didascalicon de Hugo de São Vítor. Tem PDF na internet, tá? Eu não aconselho ler na internet não, diante do computador não, porque às vezes sobe janelinha e tira atenção, e a gente cai numa desvirtude, se é que existe a palavra, da distração. Santo Teresa d'Ávila fala muito da distração, né? Então, Didascalicon, esse por último, tá? Não se preocupe com esse livro por enquanto não, tá bom? Esse não. Esse sim, Um Olhar que Cura. Isso aqui é a terapia das doenças espirituais. Nós vamos combater as doenças espirituais com as virtudes. Isso aqui tem curso na internet, quem quiser eu posso mandar, do Padre Paulo Ricardo, dá para você baixar. Até separei para nós estudarmos isso aí, e vou mandar também no grupo, eu vou montar no WhatsApp nosso. Esse aqui é urgente, tá bom? Quem quer crescer nas virtudes, tem que combater as paixões. Então aqui é uma pedagogia, aliás, uma psicologia dos padres do deserto. São Máximo Confessor, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Esse aqui eu parei de ler porque eu peguei outro para ler, mas esse é um outro livro que não é difícil, chama As Três Vias e as Três Conversões, do Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange. Ó, esse aqui eu posso pedir para vocês, eu tenho como pedir, tá? Eu vendo esse livro, tá bom? Esse é um dos livros. Vou falar isso, os caras vão dar risada, mas esse é um dos melhores livros que eu li na minha vida, que eu estou lendo na minha vida. E as Três Conversões. Esse é um dos melhores livros que eu li na minha vida, que eu estou lendo. Tem um monte, quase todo. Todo que eu acabo de ler eu falo, esse é o melhor livro. Mas é porque todo livro tem que fazer alguma coisa em nós, né? Esse aqui não é difícil, esse aqui vai falar sobre a via purgativa, iluminativa e unitiva, né? Isso aqui é fantástico. Isso aqui é semelhante ao Castelo Interior, ou Moradas, que nós lemos no apostolado. Só que é uma visão tomista, tá bom? Do fim último do homem. Então eu aconselho esse aqui, tá bom? Quem está lendo já o Castelo Interior ou Moradas, continue, que é uma benção. Esse eu parei tudo para ler, e eu comecei já a ler ele, depois do encontro que eu fui lá, da renovação da liderança. Esse livro aqui é uma preciosidade. Virtudes e Liderança, do Alexandre Havard, da editora Permanente, Quadrante. Esse livro aqui ensina como você ser líder através do crescimento das virtudes. Meu irmão, pense num livro fantástico que eu estou lendo, esse aqui, ó. É para a vida moral, para a vida profissional, para a vida social, para a vida da igreja. Então eu indico também, tá bom? Então são os 3 livros que eu consegui pensar para indicar para vocês. Mas se vocês quiserem um livro mais acessível, mais fácil e mais urgente, esse aqui, tá bom? Então vamos ao que interessa. Nós vamos ter como cronograma, tá bom? Sempre 1 hora de formação e depois um tempinho para debate. Nunca a gente vai passar aqui muito tempo. E a gente também não vai rezar muito, né? Até porque a intenção aqui não é a gente ser um grupo de oração, é a gente ter formação, estudar. O foco aqui é o estudo, tá bom? Tá ficando claro, gente? Deu para entender qual que foi a minha premissa aqui para vocês? Então não esqueçam, crescer nas virtudes, né? Evitando o pecado, não pecando, vivência sacramental, esqueci de falar isso, Santa Missa, confissão frequente. Então tudo isso vai nos ajudar a crescer na vida da graça, e tudo isso vai ajudar a gente a entender mais a fé da igreja, tá bom? Então vamos lá. Já começa então o plano aqui no papelzinho aí, ó. Já começa o plano aqui. Lembra que eu falei que tem que ser, nós temos que ter uma vida regrada, uma vida disciplina. Então, ó, todo dia. Esse plano começa tendo todo dia. Todo dia. Ter uma hora certa para dormir e acordar. Tá bom?
Eu sabia que ia ter. Abel não tem jeito, né, Abel? É? Então, é importante, irmãos, isso aqui, tá bom? Quando a outra vez que a gente fez, eu consegui. Só que isso aqui é um plano para a vida, não um plano para 3 meses. Eu usei isso aqui por pouco tempo. A Bel tem esse horário meio diferente dela, dá pra, você se organiza, claro, você pode ver como é melhor. O porquê que é isso aqui? Isso aqui é por quê? Para a gente não inchar o nosso dia, entendeu? Ter disciplina, né? Eu não perder o tempo, eu vou ser mais dinâmico no meu dia, eu vou ser mais eficiente no meu trabalho, entendeu? Então, é ter um horário. Isso aqui, irmãos, é para quem quer, viu? Para quem quer ser santo. É para quem quer ter um plano para a vida mesmo, com disciplina. Né? Porque, irmãos, vamos conversar aqui sobre uma coisinha para não correr muito nisso aqui. Né? É virtuoso, por exemplo, não estou falando mal de quem bebe, tá? Eu tomo um vinhozinho de vez em quando. É virtuoso um cara ficar tomando chopp 6 horas direto? É virtuoso. Um cara que passa 6 horas tomando chopp, isso é uma virtude? Não é virtude. O cara que toma um chopinho ali, o cara que toma uma cervejinha de trigo, de marca, o cara que toma, não é? O cara que tem aquilo não sendo uma doença, né? O cara que toma uma taça de vinho com a esposa em casa, só que tem que ser vinho bom, entendeu, né, amor? Uma taça de vinho pequenininha, ele e a esposa em casa com os filhos, isso é virtuoso, isso é legal, isso é saudável, não é? Um cara que fica batendo papo na rua até 4 horas da manhã é virtuoso. Ah, mas a conversar é legal. Chega uma hora que satura. Não é virtuoso. Não é? Ir dormir todo dia 2, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, sendo que trabalha no dia seguinte, 7 horas da manhã, 6 horas, é virtuoso. E por quê? A meditação. E por que eu estou ficando até esse horário acordado? Alguma coisa. Eu não estou ficando acordado só para mim relaxar. Eu relaxo dormindo. Então, esse ter uma hora para dormir e para acordar é muito individual. Sabe a hora que você tem que acordar, a hora que você faz a sua oração, não é? Eu costumava colocar, até hoje tá, 6h30 da manhã, e eu ia levantar só 7 horas, 7h30, né? Então eu ficava despertando de 20 em 20 minutos soneca. Eu acho melhor o quê? Né? Para minha vida, o que eu vou fazer? Despertou para levantar. Não é? É difícil, gente? Pelo amor de Deus, mano. Cara, o povo reclama que não consegue dormir. Para mim a dificuldade sempre foi acordar. Tem que tomar remédio para dormir, eu não, tem que tomar remédio para acordar, porque eu não acordo, é difícil. Então, gente, não esqueçam que para ter virtude, a virtude não é fácil, a virtude é luta, a virtude é mudança de caráter, amém? E para mudar um caráter, meu irmão, problema. Personalidade você não muda, mas caráter é crescer na virtude. Então, não esqueçam disso, ó. Ter uma hora certa para dormir e para acordar. Então você vai fazer o quê? Pensa. Vou dormir meia-noite? Ou vou dormir 3 horas da manhã, não sei, né? Pode ser que tenha gente que acorda mais tarde no dia seguinte, dá para conciliar. Vou dormir todo dia 11 horas. Quer dizer que 10 horas eu já não posso mais estar no celular. Porque a última coisa que eu tenho que ver, vamos falar por aqui, é um livro espiritual. Eu não posso dormir com o celular. Que eu costumo falar nas palestras, né? O Robson poderia até falar isso para mim, que está acostumado. Para meditação, qual que é a última coisa que você vê antes de dormir? É as páginas da Bíblia, meditação, não precisa falar. É um livro de espiritualidade. A última coisa que você vê antes de fechar os olhos para dormir é o seu celular na cama. Assim. Aí você põe do lado assim, põe lá, aí você fala, vou dormir, toca de novo, aí você pega. Isso não é virtude nenhuma, irmãos. Isso vai atrapalhar o teu trabalho, você vai acordar cansado no dia seguinte, e você não fez uma oração, e está dizendo para Deus que você não tem tempo de rezar. Isso não é virtude nenhuma. Isso é um pecado que deve ser confessado. Negligência. Indiferença com o nosso Senhor. Isso é um pecado que nós caímos muito, que eu caio muito. E qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre os olhos, em nome do Pai, do Filho, reza 3 Ave Marias, né, consagra a Deus. Ou abre os olhos, já faz assim, ó. Deixa eu ver se tem mensagem. Eu estou aqui, vocês sabem que aqui é a verdade que prevalece. Então, às vezes a gente fala algumas coisas que é difícil do mundo moderno compreender, para que a gente seja santo, a gente combata isso em nós. Então, quem quer ter uma vida virtuosa, nós vamos ter que se enquadrar nisso em casal, amor, né? Que é mais difícil, com os filhos. Talvez um vai dormir para descansar e o outro fica acordado para cuidar dos filhos. Então cada um vai cuidar, mas tem que ter horário, disciplina. Isso vai nos tornar santos, irmãos. Vai nos tornar santos. O dia que sair do foco,
glória a Deus, retoma no dia seguinte. Não esqueçam que é um plano para a vida, não é um plano para 2 dias. E isso aqui nas reuniões toda sexta-feira, a gente vai se cobrando. No grupo do WhatsApp a gente vai conversando, entendeu? Vamos ter vida virtuosa, tá bom? Tem que ter lazer, tem que andar de bicicleta, tem que ir no clube de tiro, que faz tempo que eu não vou dar uns tiros. Tem que ter vida de lazer, tem que curtir, né? Tem que ir numa festa, claro, irmãos. Né? A gente come, a gente faz tereré conservador em casa, mas nunca ficamos até 4, 5 horas da manhã lá. Alguém ficou algum dia lá? Não. Nós come pizza às vezes, faz churrasco, mas já ficamos até 5, 6 horas da manhã? Vamos pegar o sol com a mão? Não, porque é vida virtuosa, tá bom? Então, gente, ó, primeira coisa, depois de tudo aquilo que eu disse, na prática, já é uma coisa que vai mexer com o nosso coração, vai mexer com a gente, vai mexer com a nossa vida, é apenas ter horário para dormir e para acordar. Olha que coisa. Uma coisa que acaba com a gente, que mexe com a gente começa a ficar pensando por dentro. Olha a meditação, olha o confronto já. A verdade com a minha verdade, olha o confronto. Nossa, mas eu não vou conseguir, mas não vai dar certo. Mas se vira, se vira. Se você quer ser santo e quer ter disciplina, se vira. Tá bom? Segundo pontinho aqui. Oferecer a Deus o trabalho do dia sob a intercessão da Virgem Maria. Tá bom? Então acordou, rezar. Tá bom? Acordou, levantou, espreguiçou, rezar. E olha aqui. Soleniza. Põe solenidade na tua oração. Né? Em vez de acordar, claro, eu faço isso diariamente, né? Deitado mesmo, faço a da cruz, às vezes eu rezo 3 Ave Marias, né? Porque, por ser consagrado, eu rezo 3 Ave Marias e consagro meu dia na Senhora, tudo dela, né? Deitado mesmo. Mas depois que você levantou, soleniza a sua oração. Talvez, depois que você trocou, escovou o dente, aí você vai trocado, sabe? Dando solenidade, seriedade àquela oração. Aí você se ajoelha no teu quarto, ou senta, não sei. Não aquela coisa, sabe, meio que, eu estou abrindo a boca, eu vou lá, e só encher de remédio, já vou rezar. É uma dica, tá bom? Isso aqui não é para vocês seguirem, é uma dica. Não é solenizar, pôr solenidade na tua oração. Né? À noite, na hora que eu vou rezar, eu deito na cama, um dia eu vou contar isso aqui. Eu fui rezar o terço com a minha esposa na cama, e nós fomos rezar o terço, em família, que bênção. Deitados na cama. Aí nós estamos rezando. Aí chegou, ela conduzia uma parte da Ave Maria, eu respondia, depois eu conduzia, era o que eu estava conduzindo, né? Eu sei que eu estava conduzindo, aí eu comecei, era minha vez de rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Deitado, estou apagado. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não. Amor, ai, desculpa. Não, mas que solenidade é essa? Rezar o terço deitado no escuro, dormir dentro da cama. Aí nós rezamos uma vez o rosário, na sala de casa, eu, minha esposa e meus filhos, sentados, solene, conseguimos rezar até o final. Não é? O Bruninho rezou só o primeiro mistério, porque eu falei, não vou rezar mais não. Falou, papai, não reza mais. Pegou o terço dele, tudo bonitinho, ele vinha de oração dele assim. Aí depois ele falou assim, papai, não quer rezar mais não. Nós rezamos. Então, essa é uma dica. Solenizar, sabe? A gente tem que se aprofundar na vida espiritual. Cada vez mais que a gente amar a Deus com... Sabe, ele é o nosso tudo, irmãos. É o nosso tudo. Quando eu vou ter um diálogo com o nosso Senhor, eu vou me colocar na presença de Deus. Antigamente eu rezava muito com vestes íntimas, né? Ia dormir, estava daquele jeito mesmo, então eu ia rezar. Sabe, depois eu comecei a ouvir algumas coisas, a ler. Não que seja errado, irmãos, entendeu? Mas, pô, não é legal você estar trocadinho lá, rezar. Então é solenizar a nossa oração. Então todo dia, que nós estamos falando todo dia, oferecer a Deus o trabalho do dia sob a intercessão de Nossa Senhora. Começarmos por Maria. Tá bom? Aí aqui, ó, o terceiro ponto. É bom que você tenha isso aqui em mãos, para você ir lembrando durante o dia, depois vira um hábito, tá bom? Realizar um instante de oração mental, 15 minutinhos, de preferência antes da missa, para quem vai na missa diária, né? Ou então você tem 15 minutinhos de oração mental, né, que é uma oração que ele tem que lutar muito, porque a oração mental a gente tem muita distração, né? É por isso, dedicar isso, né? Ou na hora do almoço, antes de dormir, sei lá, né? Ter essa oração mental durante 15 minutinhos. Quem vai à missa, ou na celebração, que a gente está vindo na celebração aqui, né, todo dia, chega uns 15 minutinhos antes, se ajoelha e faz uma oração mental, né? Elevando a mente, elevando a alma ao corpo. A gente vai estudar sobre a oração mental aqui também. Tá bom? Aqui fala também no quarto item, ó, assistir à Santa Missa e receber a comunhão sempre que for possível.
é o melhor sacrifício que se pode oferecer a Deus. Aqui está falando da missa, para quem vai na missa diária, né? Quem não vai, não tem problema, bom? Mas quem puder ir assistir a missa todo dia, aí esse vai crescer na vida espiritual tranquilo. Ó, isso aqui é uma coisa que nós podemos pegar, tá bom? Nós já tínhamos isso como regra do apostolado, foi se perdendo, que é ao meio-dia, rezar o Ângelus. Vocês conhecem a oração do Ângelus, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Ao meio-dia, essa oração pode ser rezada em 3 momentos, né? Às 6 da manhã, a meio-dia ou às 6 da tarde. É isso, né? É uma oração que a gente lembra a saudação do anjo, né? A Nossa Senhora da Anunciação, né? Então, ao meio-dia, nós podemos fazer isso aí como meta. Até lembrar no grupinho do WhatsApp lá, ó, postar o texto do Ângelus lá, quem não lembrava vai lembrar, né? Então, e durante a Páscoa se reza o Regina Coeli, tá bom? Vocês sabem ela ou não? Regina Coeli, letare, aleluia, quia quenerus portare, aleluia, resurrexit sicut dixit, aleluia, ora pro nobis Deum, aleluia, gaudium letare. Também não sei. Entendeu? Então na Páscoa se omite o Ângelus para se rezar o Regina Coeli. Tem em português, na Páscoa é a Rainha do Céu. Na Páscoa a gente manda. Eu vou mandar naquele grupinho do WhatsApp nosso, que são pequenininhas, para vocês guardarem, tá bom? Faça uma pasta. Católico Orante, aplicativo, verdade, no Católico Orante tem. Tá certo. Ó, o outro ponto aqui de baixo. Rezar o Santo Rosário, se possível, em família. Quem não consegue rezar o Rosário, o terço. Bom? E quem tiver família, se possível, rezar com a esposa, né? Ou rezar sozinho particularmente mesmo, tá? Mas o importante é rezarmos o terço todo dia. A hora que eu acabar de falar tudo isso aqui, depois a gente vai conversar, tá bom? Brevemente. Aí aqui o outro item. Ler e meditar durante alguns minutos o Novo Testamento ou algum livro de espiritualidade. É aquela leitura diária que nós temos que ter, tá bom? Seja da Bíblia, seja de uma leitura que eu estou lendo, seja do Um Olhar que Cura, do Padre Paulo Ricardo, seja o Novo Testamento, tá bom? Essa leitura espiritual, é bom que seja do Novo Testamento, né? Para nós, assim. Não vamos ler o Gênesis, né? Pode até ser, mas é bom ler o Novo Testamento, as cartas, né, de São Paulo, fazer uma meditação desses textos, ler e meditar durante alguns minutos o Novo Testamento ou algum livro de espiritualidade. Isso aqui todo dia, amém? Nós estamos falando aqui todo dia, depois eu vou falar todo mês, todo ano, mas aqui é todo dia, né, Samuel? Aí aqui, ó, o próximo de baixo. Antes de ir descansar, dedicar alguns minutos para refletir rapidamente sobre como vai indo o dia. Exame de consciência. Antes de dormir, né, fiz minhas orações, aí eu faço um exame de consciência, como é que foi meu dia, peço perdão a Deus, faço propósito de não pecar, um propósito para o dia seguinte. Por exemplo, meu dia cometi um pecado mortal, grave. O propósito é me confessar o mais rápido possível, fazer um exame de consciência à noite. Depois eu quero falar do exame de consciência de manhã, que não está aqui, mas eu quero propor para vocês, tá? Isso aqui quem falou foi o Donato, inclusive, para a gente. Ele deu essa dica e eu, não tão habitualmente hoje em dia, mas eu costumei fazer muito. Então, antes de dormir, você pode unir, irmãos, aquela oração meditada de 15 minutinhos com essa oração da noite. Você pode unificar na noite para não ter tanta coisa, entendeu? Aí aqui, ó, todo dia, trabalhar intensamente lá na Honda, ou na Renault, ou no escritório lá, ou cuidando dos doentes, ou na informática, ou dono de casa, ou encostado pelo benefício. Aí, ó, trabalhar intensamente, a santificação do trabalho cotidiano é a meta primordial do cristão. Meu irmão, só consegue ser bom, uma pessoa boa no trabalho, quem tem virtude. Quem tem as virtudes. Eu, para contratar na Renault, o cara falava assim, ó, eu sou cristão, e já era um ponto positivo para ele. Inclusive, contratei até pastor protestante. Porque eu sei que os cristãos, ao menos, tentam ter virtude. Então o cara não vai enrolar, ele é cristão. O trabalho é uma forma de servir e honrar a Deus. Se vocês querem ler alguma coisa nesse sentido, leiam São José Maria Escrivá. Forja, O Caminho, Sulco, são todos os livrinhos dele, né? São José Maria Escrivá, sobre o trabalho. Podem anotar se quiserem ler sobre alguma coisa sobre o trabalho. Porque
A gente tem que acordar de manhã para ir para o trabalho louvando e glorificando a Deus, por mais que seja difícil e duro e penoso. Exercer aquele trabalho vai ser uma honra. Eu vou santificar a Deus, eu vou santificar a minha alma, vou honrar a Deus sendo um bom trabalhador, sem enrolação, sabe? Cada vez que a gente enrola um trabalho, nesses últimos meus dias na Renault, nossa senhora, quanto eu tive que me confessar, de fugir do serviço, fugir de problema, né? Quem tem virtude tem o dom da fortaleza, né? Então enfrenta, trabalha com dinamismo, não porque ele quer enriquecer o patrão, esse capitalista opressor, esse burguês, não, mas é porque nós queremos agradar a Deus, não importa o salário. Ó, tem o caminho, um que é o Forja e o outro que é o Sul. Então tá bom? O trabalho então faz parte, a santificação do trabalho faz parte do nosso plano de vida aqui. Trabalhar intensamente, oferecer a Deus o trabalho. Cada vez que eu passar por uma dificuldade, eu rezar, eu sei que vocês rezam no trabalho, tem que rezar. Pô, na Renault quando tinha uns clientes bravos, tem que rezar, velho. Ou eu saio na mão. Então, trabalhar intensamente, honrando a Deus com o nosso trabalho, honrando nossa família com o nosso trabalho, faz parte do nosso plano de vida, tá bom? Penúltimo ponto aqui, ó. Isso aqui, meus irmãos, eu não precisava nem falar, mas eu vou falar, porque nós estamos aqui estudando. O domingo é o dia do Senhor. A Santa Missa deve ser o centro da jornada. É também um dia dedicado especialmente à família, ao descanso e ao próprio enriquecimento espiritual. Então domingo, irmãos, é o dia do Senhor, não trabalha, não se faz barganhas, não, né? Inclusive, a gente podia chamar o Luiz Carlos para falar sobre isso. Inclusive não se deveria nem abastecer aos domingos o nosso veículo, né? Eu quero ver se o Luiz Carlos um dia falar sobre isso para a gente, sobre essa questão desse mandamento de guardar o domingo em festa, porque tem essa questão do guardar o domingo, de não fazer comércio, né? Não comprar e nem vender, a não ser ir no mercado, porque é para o sustento, né? Ir no mercado não, ir na sorveteria. Isso, no mercado não, porque os caras estão sendo explorados, pô. Dia do Senhor os caras estão trabalhando, né? A não ser que tem rotação que nem era nós na Nova Vida, trabalhava no domingo porque era o dia que caía, não tem como, aí não tem jeito, aí é para o sustento, aí não tem como. Mas quem tem o trabalho semanal, o domingo não é dia de comércio. O domingo não é um dia que não se trabalha, não se faz comércio, não se barganha, não é? Então o domingo é um dia reservado inteiramente ao Senhor, à família, ao lazer, tá bom? Eu vou chupar um sorvetinho, entendeu? É aí que tá. E o último, se durante a semana não foi possível receber a comunhão, é bom ao menos fazê-la aos domingos e dias de preceito. Isso se enquadra no outro aqui, tá bom? Então, receber a comunhão no domingo, porque é um mandamento da igreja. Aliás, o mandamento da igreja diz que é receber ao menos uma vez ao ano, né? Só que quem não vai à missa ao domingo cai em pecado mortal. Então, não é porque você não vai comungar que você não vai à missa. Quem disse que eu não comungo, quando eu não comungo sacramentalmente, eu comungo espiritualmente. Se alguém perguntar um dia para você, o dia que você comungou espiritualmente, irmão, por que você não comungou? Quem disse que eu não comunguei? Eu comunguei espiritualmente. A comunhão espiritual é válida. Naquele livro que você está lendo, o Catecismo da Perfeição Cristã, vai falar sobre isso, não é? Então é isso. Amarrando aqui para a gente encerrar e conversar um pouquinho. Parece muita coisa, não parece? E realmente é, tá? Mas se nós começarmos a unir alguns pontos aqui, por exemplo, a minha meditação é de 15 minutinhos durante o dia, eu posso unir com a minha oração da noite. Eu faço uma meditação de 15 minutinhos, uma oração mental, né? Eu posso rezar o terço nesse horário, posso rezar o terço na hora do almoço, mas se eu faço um exame de consciência para dormir da maneira que foi o meu dia, isso é importantíssimo, irmãos. Eu não sei que santo que fala que é um perigo danado ir dormir sem fazer um exame de consciência, porque a gente não sabe, vai passando os dias, a gente não sabe como é que está indo, então a gente chega uma hora que a gente esquece, e a gente não está mais, a gente está às mínguas, e a gente não sabe como é que está a nossa vida espiritual. O exame de consciência todo dia é importantíssimo para a nossa vida. Só que é importante um exame de consciência também, um plano para o dia, a hora que a gente acorda. Isso o Donato falava muito para a gente na teologia. Por exemplo, eu vou acordar e eu já vou orientar o meu dia, tanto profissionalmente como espiritualmente. E eu vou fazer o quê? O mais difícil, cumprir com aquilo que eu propus
no início do meu dia. Porque eu posso falar assim, ó, eu vou rezar todos os dias o terço ao meio-dia. Legal. Só que pode ser que um dia, ao meio-dia, seu patrão pede para você ficar até um pouquinho mais tarde e pulou. E aí? Não é? Então, qual que é a proposta que o Donato nos ensinava? De manhã eu acordo e eu vou tomando café, eu vou indo para o trabalho, eu vou fazendo um cronograma, um plano para o meu dia. Eu falo assim, poxa vida, hoje eu vou ter que ficar até mais tarde no trabalho meio-dia, então eu passo o meu terço para 6 horas. Né? Eu vou acordar agora, eu trabalho, meio-dia eu almoço, meio-dia eu vou visitar o Santíssimo Sacramento, né, que é costume que eu passo pertinho da igreja, 8 horas eu vou rezar, fazer minha oração espiritual, rezar o meu terço, ler um livro de espiritualidade, 11 horas é minha hora de dormir, estou dormindo. Entendeu? Então eu faço o quê? De manhã eu traço já o rumo da minha vida e eu cumpro. Pode até colocar no celular para despertar. Ah, eu gosto de rezar o terço da misericórdia 3 horas. Poxa, legal. 3 horas eu rezo o terço da misericórdia. Isso aqui, irmãos, dá para você, não é para você seguir a linha, o jeito que está aqui. Você tem outras devoções, o Rosário de São Miguel Arcanjo, tem as devoções do terço da misericórdia. Isso aqui você vai aplicar. O que importa é ter um dia em que tudo isso aqui se encaixe. A oração, o exame de consciência, o terço, a oração mental, o trabalho, não é? A celebração, a missa, quem vai, a vida sacramental. Então nós podemos resumir isso aqui no quê? No exame de consciência, na oração diária, na leitura espiritual. Você pode falar, poxa vida, eu vou fazer uma leitura espiritual 10 horas, porque é a hora que o Samuel está dormindo. Então eu vou marcar para 10 horas. E se ele não estiver dormindo? Bicho, aí ferrou. Aí eu vou ter que mudar, entendeu? Então é bom a gente planejar o dia todo nosso e cumprir com aquele dia. Então vira um plano para a vida espiritual. E aí? Vamos partilhar um pouquinho então? Ficou legal? Ficou fácil para a gente compreender?